Sejam muito bem-vindos ao podcast Mente e Negócios. Hoje, para mais um episódio, falando sobre autoconhecimento e negócios e como que essa relação impacta nos resultados da empresa, mas também no resultado do ser, da empresa, das pessoas que ali estão com elas conectadas e vivenciando. É aquilo que eu gosto muito de trazer. Antes de eu ser um CNPJ, eu sou um CPF. E foi até nessa linha que eu comecei aqui o bate-papo, já anterior aqui com a nossa convidada de hoje, que é Melina Costa. Quando eu convidei a Melina, me veio assim um olhar, né? A Melina é especialista em brand, de marcas, e eu fiquei justamente pensando esse contexto. Nós nunca vivenciamos um momento de tanta tecnologia, mas ao mesmo tempo eu comecei a me fazer a pergunta se realmente nós estamos presentes nesse mundo da marca e do brand, que essa é uma das perguntas que eu quero trazer para ela, dentro da questão das conexões, de estar realmente presente e conectado com essa marca, com esse produto, mas com esse mercado e com esse cliente. E é nessa linha que nós vamos hoje trazer esse bate-papo com a Melina, que é uma grande empresária aqui de Santa Catarina, que trabalha comportamento, estratégias, marcas, a fundadora da Trendes e agora presidente da DVB Santa Catarina. Então a Melina tem aí hoje uma gama de experiência para nos compartilhar, mas em especial, o que nós podemos aprender com a Melina dentro do contexto de estratégias, de comportamento, de marca, de brand, dentro do atual contexto que nós estamos vivenciando na nossa sociedade. Então, seja bem-vinda, Melina, ao podcast Mente e Negócios. A Melina já tem aí 30 anos de experiência conectando comunicação, brand, marca, comportamentos e pessoas, né, Melina? Muito obrigada, né? É um prazer estar aqui. Quando a gente fala 30 anos, assim, parece que é uma vida. Eu digo, quando a gente vai chegando perto dos 50, a gente tem uma outra metade aí da vida para a gente viver. Que é uma coisa que quando a gente é jovem, a gente não tem essa percepção, né? Parece que quando a gente chega nos 50 já tá ficando mais velho. Hoje em dia, os 50 é um novos 30. Eu já passei de 50, então eu já estou nesse novos 30. Mas é um prazer estar aqui, que bom, vamos começar aí o nosso papo sobre marcas, sobre comportamento, sobre negócios, estou à tua disposição. Que legal. Melina, muito vem sendo comentado, né, sobre essa questão das conexões, né? Aquilo que eu relatei anteriormente, a tecnologia ela está muito presente hoje nas nossas vidas, também nas empresas, consequentemente, né? E aí eu pergunto, né? O consumidor, ele mudou mais nos últimos 5 anos, com toda essa chegada da tecnologia, ou não? Na sua visão. Eu acredito que o comportamento do consumidor, o consumidor ele acaba sendo o mesmo, mas esse comportamento deles, o jeito que ele pensa, a forma com que ele compra, mudou muito. E isso a gente tem que acompanhar com as nossas empresas. A gente vive num mundo hoje que tem muita informação, que tem muito barulho, como eu digo, né? Então a marca ela tem que entender muito bem qual é o posicionamento dela, com quem que ela quer conversar, como que ela vai fazer essa conexão, o que ela pode pegar das tendências de comportamento e conectar melhor com esse consumidor e sair dessa mesmice, desse mundo cheio de informação, onde a gente recebe coisas o tempo todo na rede social, de todo lado, e as pessoas também têm essa dificuldade, né, de entender o que é importante para mim e o que não é. E as marcas que sabem trabalhar isso, elas conectam automaticamente com as pessoas, elas entendem o comportamento e elas conseguem aí crescer e se posicionar de uma forma melhor. Ótimo. E quando nós falamos de conexão de marcas, nós estamos falando de propósito também. Muito. Né, Melina? Também é um outro tema que muito vem sendo comentado, né? Propósito. Qual é o meu porquê? Né? Por que eu estou aqui? Quando eu tenho meu porquê, eu consigo ir para o meu ok e meu como eu vou executar, né? Hoje, as marcas estão vendendo propósito ou elas
ainda continuam vendendo só produto? Eu acredito que tem várias marcas diferentes vendendo coisas diferentes no mercado. Algumas sim conseguem se conectar com seu DNA e vender propósito, entender por que vieram ao mundo, mas elas ainda não são a maioria, na minha visão, né? São aquelas que se destacam. O que eu vejo é que uma marca é um pouco parecida, não é tudo, não me interprete mal, mas com o nosso CPF também. O que acontece na nossa vida, né? A gente tem que saber qual é o nosso objetivo de vida, a gente tem que ter clareza. Eu sempre falo, essa palavra para mim é uma palavra norte. A gente tem que ter clareza na forma com que a gente quer se posicionar, e posicionamento daí eu falo na nossa personalidade, quem a gente é, aonde a gente quer ir, para a gente conseguir realmente traçar a nossa reta e alcançar os nossos objetivos na nossa vida pessoal também. Numa empresa é um pouco mais complexo porque são muitas pessoas, são muitos caminhos ali, mas a empresa como marca, ela também tem que entender isso. Qual que é o DNA, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, que tendências ela vai se conectar, que tendências não são para ela. Então, essa clareza, essa forma de pensar, não só o propósito, mas tudo que a empresa faz, eu acho que passa muito por isso. O propósito, eu digo no branding, é difícil às vezes. Eu tanto faço rebranding de empresas que já estão consolidadas, essas marcas já, quanto novas marcas, né? E principalmente para novas marcas, é muito difícil alguém chegar lá no meu escritório e dizer assim, não, eu já tenho clareza, eu sei exatamente onde eu quero chegar com essa marca, eu sei qual é o propósito dela. Sim, dá para contar nos dedos. A gente geralmente tem que extrair isso da pessoa, entender, evoluir com essa conversa para chegar num momento que é a verdade da pessoa e a verdade para a empresa, né? E com essa verdade, ela vai se conectar mais fácil com aqueles consumidores. Porque essa questão de conexão, eu sempre falo também que as marcas que querem se conectar com todo mundo, elas acabam não se conectando com ninguém, né? Então, a gente tem que saber quem que a gente quer falar e falar a linguagem, né, que é verdadeira para aquelas pessoas. E não só sair atirando para todos os lados. Eu acho que, voltando no que tu perguntou, é muito importante a gente entender isso, para não só vender produto, porque o produto, quando saiu aqui vendendo celular, o celular para todo mundo, mas se você pensa bem, um iPhone não é para todo mundo. Nem todo mundo consegue ter o valor financeiro ou tem o desejo, mas, né? Mas o cliente ideal do iPhone, ele tem lá um escopo de pessoas, tem lá a sua visão como empresa e trabalha para essa visão. Tenho certeza absoluta que a Apple não chegou lá e falou, não, eu vou vender iPhone para todo mundo. Sim, não foi. Sim. E aí você traz aqui, né? Eu até anotei aqui, verdade da pessoa e verdade da empresa. Gostei dessa frase, sabe, Melina? E aí essa verdade, no meu ver, né, que trabalho com mentoria de autoconhecimento e desenvolvimento de liderança, ela está muito relacionada ao autoconhecimento, né? E o autoconhecimento da pessoa, sendo ele, né, um CNPJ, mas que por trás tem um CPF, mas também da empresa e das pessoas que eles vão estar se conectando. Sim. Né? Então, hoje, essa temática, quando você fala assim, a verdade da pessoa, né? Então, qual é a verdade dessa marca? Qual é a verdade desse empresário? Qual é a verdade desse DNA dessa empresa? Qual é a verdade desse meu cliente quando você traz essa questão da Apple, né? Realmente não é para todos. E até tem pessoas que às vezes têm até uma boa condições financeiras, mas não gostaria de estar com a Apple, quer ter uma outra marca, sabe? Por quê? Porque é dela, é da verdade dela, né? É da autenticidade dela. Essa palavra, né? Para mim, é uma palavra super atual, né? Então. Conectada com a verdade, a autenticidade. A autenticidade, né? Então, eu até pergunto aqui, né? Será que nós estamos tendo uma crise de marketing ou uma crise de autenticidade? Tem várias coisas aí nessa pergunta. Falar sobre autenticidade, depois eu falar sobre crise de marketing, então. Ou estamos tendo uma crise de marketing, né? É uma pergunta que eu fico me fazendo quando eu vou atender as empresas, assim, sabe?
Eu acho que não é bem uma crise de marketing, é uma mudança generalizada de tudo. Muito por causa da tecnologia, mas também pelo comportamento das pessoas. Se a gente for perceber, quando eu tinha 20 anos, o meu comportamento era muito diferente das pessoas de 20 anos hoje, né? Então, mudou tudo. Antes, o gap geracional era pouquinho de 10 em 10 anos. Tinha uma época que era de 30 em 30 anos, né? Hoje em dia, as coisas mudam muito rápido, né? Muito por causa da tecnologia, sim. E daí não é que isso criou uma crise no marketing, é que a gente trabalhava diferente, né? Então, até eu estava numa palestra do Rogerinho, que é um cara que eu admiro bastante daqui, que trabalhou na empresa do meu pai há muito tempo, tive a oportunidade de trabalhar com ele, e ele estava falando que tudo no marketing é em torno de uma boa ideia. E na época que eu comecei a trabalhar com comunicação, a gente tinha tempo para desenvolver uma boa ideia. Porque uma boa ideia, uma ideia inovadora, diferenciada, ela precisa de tempo. Eu não vou colocar lá no ChatGPT, me dê uma ideia diferenciada para eu posicionar um produto no mercado. O ChatGPT ou qualquer outro, né, o Claude, enfim, qualquer outra, ele trabalha com tudo que já existe, né? Então, eu vou pegar mais do mesmo. Pode ser que eu não tenha pensado naquilo e ele pensou, né? É uma questão de repertório. Mas é isso. Hoje, eu sei porque eu também tenho agência, a gente trabalha num ritmo muito acelerado. Então, assim, para te ter uma ideia super diferenciada, nem o cliente dá tempo de tu ter essa ideia, porque quer de hoje para amanhã, ou de hoje para hoje, né? De hoje para hoje, eu sinto muito, mas não vai ser a melhor ideia da vida, né? Se a gente tem, né, 15 dias para pensar numa ideia, eu passo muito isso no branding também com naming. Naming tá cada vez mais difícil você criar um nome incrível para uma empresa, né? E não vai ser de hoje para amanhã, de hoje para semana que vem. Para a gente realmente ter um nome bom, que passe a verdade, que passe a percepção que a o cliente credibilidade, quer. a conexão. E daí, credibilidade e conexão é tudo questão de atributo, né? Tem marcas que querem passar a credibilidade, tem marcas que querem passar a inovação, e daí o nome vai depender do que eu quero passar com aquele nome. Mas o ponto é que precisa de tempo, porque eu preciso testar várias ideias e pensar e aprimorar as minhas ideias para, então, entregar um projeto incrível, né? Então, eu acho que a crise do marketing em si, ela passa por uma questão de estar todo mundo tendo que trabalhar de hoje para hoje, num ritmo muito frenético, né? Muito acelerado, muito né? acelerado. Daí, as pessoas que têm repertório e que têm esse perfil de trabalho no mercado, de fazer trabalhos mais diferenciados, né? Elas acabam ficando mais caras, porque tem muita gente fazendo tudo e tem pouca gente realmente pensando antes de fazer, né? Tendo repertório e desenvolvendo. E essas pessoas, elas acabam, né, de uma certa forma, tem mais repertório, tem mais experiência, acaba ficando mais caro que outras pessoas, né? Então, o marketing ele acaba ficando muito juniorizado, que eu chamo. As pessoas, né, fazem o que dá e vai fazendo. Então, depende muito do empresário também, entender como que o marketing funciona, né? O que eu quero com o meu marketing, porque tem gente que quer branding, tem gente que quer performance, tem gente que só quer vender, né? Mas assim, se eu quero um perfil de marketing que se diferencia, que é inovador, que tem know-how mesmo e que vai fazer as melhores coisas, eu tenho que ter pessoas por trás desse marketing, né, que pensem e inclusive consigam colocar na inteligência artificial para que ela possa ajudar o que é preciso, isso, né? Então, esse é um ponto, só para eu retornar na autenticidade. A autenticidade, eu acho que hoje é uma coisa fundamental para as pessoas e para empresas, porque é o que conecta. A gente só é diferente quando a gente é autêntico, porque quando a gente quer projetar
algo que todo mundo quer, e daí a gente vira igual a todo mundo, a gente perde nossa autenticidade. E daí a gente para de conectar porque tá todo mundo igual. Aí você tocou num ponto que é um grande diferencial hoje, e que aí eu vou colocar uma questão minha, né, que pega pra mim, né? Rede social pra mim, às vezes me cansa. Eu acho que pra todo mundo hoje em dia, né? Porque... E aí, eu Nossa. fiquei agora, Melina, 3 meses sem Instagram. Eu pausei ele. Ai, deve ser uma beleza, né? Eu não tenho como fazer isso, porque Então, eu trabalho com isso, mas... Isso, né? E gente, aí... um dia eu chego lá. Mas eu fiquei 3 meses, né? E eu pensei assim, como que eu vou voltar? Porque eu também trabalho com, né, com mentoria, com negócios. E hoje o Instagram é a tua porta de entrada, é o teu cartão de visita. Aham. Né? Felizmente ou infelizmente, Eu estava até conversando com alguns profissionais que para me dar esse suporte e tal, e vendo como é que... Wanda, você tem que ter Instagram. Assim, ai, gente... Mas, Melina, eu fiquei 3 meses sem. Eu não senti falta. Não senti falta, eu não queria saber da vida de ninguém, sabe? Foi muito bom. E aí eu pensei assim, não, mas eu vou precisar voltar, né? Porque realmente é dentro desse contexto de posicionamento, da atividade que nós desenvolvemos... E aí eu optei em voltar, uma questão pontual, profissional, somente para botar os conteúdos dentro do contexto profissional, e eu não tenho mais ele aqui. Aqui eu não tenho mais, ele está no meu computador. Ai, que legal. Então, quando tem uma pessoa que cuide, quando precisar colocar, ele está lá, Uhum. sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sei da importância dele. Ele é uma ferramenta importante. Mas até que ponto a gente deixa a rede social nos dominar, ou eu que vou dominar a rede social, né? Esse é um ponto e eu que trabalho com felicidade corporativa e trabalho com autoconhecimento, eu vejo muito presente todo esse contexto dentro das empresas e nas pessoas, né? Mas é isso, como eu vou usar a rede social? Eu acho que esse é um ponto Né, muito importante, que as pessoas têm que começar Melina? a pensar sobre isso. E o tempo que eu perco ali, Uhum. né? E é isso, será que aquilo que está sendo colocado lá é real, é verdade? Né? E com aquilo que eu estou me conectando, que é isso que você acabou de trazer, né? Quando você traz esse contexto da relação do marketing e da questão da autenticidade. Eu acho que são muitos Sabe? pontos aí no que tu tá falando, né? Primeiro que realmente existe hoje um vício em você ficar ali rodando aquele feed. Que é o objetivo Que é o objetivo da plataforma. Eu também é o objetivo acho. da plataforma. Que é o que eles querem, que é onde eles ganham dinheiro e que tá todo mundo ali. Tá tudo que certo nem um com o ratinho objetivo deles. rodando a rodinha, né? Eu vejo o meu filho tem 23 anos, ele parece que o celular é grudado na mão dele, que é uma dificuldade. Então, é uma coisa muito complicada de explicar, inclusive. Meu filho, olha só, isso não é saudável para ninguém, né? Ao mesmo tempo, eu enxergo todas as potencialidades. Vou te dar um exemplo. Eu me mudei, fui para um apartamento novo, reformei a minha casa, e agora eu estou numa fase de decoração, né? Então, adoro, fico vendo programa no YouTube desde de decoração de casa, reforma de casa, até a flea market, assim, sabe? Que eu gosto de misturar coisas novas com coisas antigas, enfim. Onde é que eu vou buscar as peças, taraná. Daí, o Instagram vai te entregar muitas informações. YouTube, né? Instagram, né? E daí as lojas que vendem, por exemplo, vamos dizer antiguidade, né? Aqui a gente tem é mais limitado. Você tem algumas lojas aqui em Florianópolis, mas tem muita loja no Instagram, tem muita coisa no YouTube. E agora as pessoas estão fazendo leilãozinho no Instagram ou no WhatsApp, que daí elas formam um grupo de WhatsApp. E todo sábado às 7 horas tem esse lote de peças aqui, que quem apertar lá quero primeiro, tem o direito de comprar, e daí faz o Pix e compra. Eu nunca imaginei que isso funcionasse assim nessa área. Eu nem sabia, eu estou aprendendo aí, ó. E quantas coisas a gente tem de áreas específicas de interesse daquele grupo de pessoas que roda e as pessoas fazem dinheiro.
cursos, treinamentos, muita mentorias parte é um educacional, dele, a sim. parte educacional, Sim. né, a própria a parte de associativismo para levar a Também. informação, né, mostrar as coisas que a gente faz. Então, assim, cada grupo tem uma forma de, cada pessoa, eu acho até, tem uma forma de utilizar o Instagram que é de acordo com os seus interesses, Então, por esse lado é muito legal. Por quê? Porque fazendo o contrário, estando do outro lado do balcão, alguém vai querer fazer projeto de marketing, né? Alguém vai querer fazer um projeto de branding. Sim. Não é todo mundo, de novo. É Sim, aquelas pessoas pessoas. específicas. E daí elas vão se interessar por aquele tema no meu Instagram, ou da minha empresa, ou... Então, assim, essa questão... E também eu acho que é uma escolha das pessoas e dos profissionais, se eles querem estar posicionados no Instagram ou não. Eu não sou daquelas que dizem assim, não, obrigada, tá. Eu acho, sinceramente, que quem tá falando com mais pessoas do que quem não tá. A possibilidade é né? maior. Tem mais possibilidade de negócio. Agora, eu super respeito quem diz assim, não, eu não quero, porque a minha vida pessoal, eu não quero colocar ali, minha vida profissional, e eu já tenho caminhos aqui para eu crescer. Definidos, eu já tenho aqui. Zero problema para mim. Mas eu acho, sim, que a gente também não pode descartar uma possibilidade de desenvolver vários negócios. Então, é importante. É um caminho, né? É um caminho. Concordo plenamente. Complementando esse nosso bate-papo aqui, me veio uma pergunta aqui. O que mais mudou no comportamento das pessoas pós-pandemia? E aí, essa questão da ansiedade, essa questão das redes sociais. E eu falo por mim, eu não tinha Instagram, eu entrei no Instagram, em 2020, 2021 ali, eu ainda estava como professora na Univale, né? Fui professora lá há 17 anos. Então, eu não tinha Instagram e nunca fui muito dessa parte de redes sociais. Tinha um Facebook, mas pouco usava. E com a pandemia, para eu assistir live, como adoro estudar, adoro ler, uma boa professora, eu digo que eu saí da universidade, mas a universidade não saiu dentro de mim, porque eu adoro estar estudando, né, pesquisando. Eu fiz o Instagram para assistir as lives, porque a gente teve muita coisa boa naquela época. Teve mesmo. Né? Claro, vários impactos, várias perdas, né? Foi um filme de terror que a gente viveu naquele momento, mas eu aprendi muito naquela época, eu estudei muito naquela época. E eu fiz o Instagram para assistir as lives. E de lá, depois, né, trouxe ele como uma ferramenta de trabalho. Mas na sua visão, né, como profissional da área de marca, de brand, de comportamento, de pessoas, o que mais impactou, o que mais mudou pós-pandemia num contexto de comportamento? Eu vou Melina? começar pelo comportamento das empresas, né? O que eu sentia? Tiveram muitas empresas que não tinham e-commerce ainda antes da pandemia, que não tinham um formato de venda online e ficaram no início da pandemia completamente paralisadas e daí sim correram atrás de fazer um formato digital, né? Que funcionasse. Então tiveram empresas que optaram que tinham representantes que optaram em fazer um formato de como fazer com que os representantes vendessem para a empresa também poder vender. Teve outros que fizeram formatos diretos. Eu tenho um amigo que tem uma empresa super bacana de e-commerce, tem plataformas, enfim, e que ele fala, Melina, o que era para ser em 10 anos de desenvolvimento do digital, ele acabou sendo em 3 meses. Sim. Né? Então, esse já foi um impacto gigantesco. Tu mesmo estava, né, dando teu depoimento aqui, que não estava atenta àquele canal, aquela ferramenta, e acabou tendo. E como a maioria das pessoas precisou trabalhar de casa, precisou estudar de casa, precisou fazer uma série de coisas e a gente entendeu que a forma com que a gente estava fazendo antes talvez não fosse tão eficaz para uma pandemia, mas mesmo pós-pandemia mudou tudo. Né? A forma que a gente trabalha no escritório hoje, a gente trabalha de uma forma híbrida, né? Então não precisa estar todo mundo presente o tempo inteiro. Até a gente faz as reuniões, a gente ajusta, mas
as pessoas se acostumaram a trabalhar em casa e entenderam que daí não precisam almoçar fora, não precisa mais gastar com transporte. Então, o salário de uma pessoa, o pagamento de um projeto, que antes você tinha ali toda uma despesa para ir para o lugar, né? Porque não é só a despesa Pode ser ajustado. Pode ser ajustado para um outro modelo, onde a pessoa encontrou formas de ganhar mais, encontrou formas de trabalhar melhor, porque vamos combinar, né, que tu, às vezes trabalhar na tua casa, se tu tens um espaço adequado, tudo, tu vai estar mais, vai estar mais à vontade para trabalhar, enfim, né? Tem dias que tu pode trabalhar de pijama. Então, as pessoas começaram a entender que existem outras formas de viver, né? Então, acho que esse no ramo do trabalho aconteceu muito isso. Como que eu posso ganhar mais e às vezes não fazer tanto esforço? Que essa é uma reflexão que eu mesma fiz para mim, né? Porque eu fui criada com perfil de que eu tinha que ser a primeira a entrar no trabalho e a última a sair. E é um Ambas. eu fui criada assim, e eu acreditava que quanto mais eu trabalhasse, mais eu ia ganhar dinheiro, né? E agora, recentemente, tá? Eu parei para pensar e falei, não é isso que faz eu crescer, não é o tempo que eu trabalho, é a forma que eu trabalho, se eu trabalho melhor, se eu faço coisas mais produtivas. Então, às vezes, eu posso, num tempo menor, fazer coisas mais produtivas do que se eu ficar lá o dia inteiro sem fazer nada. E aí a gente traz muito essa questão, que é a questão da presentividade, né? Do presenteísmo. Em alguns momentos eu estou lá 8 horas dentro da empresa, mas eu estou presente realmente trabalhando 4, 6. Isso aí. Sabe? E isso a gente trabalha muito dentro do contexto da felicidade corporativa mesmo, né? Porque, e aí trabalha justamente esse contexto do híbrido, né? Agora tem essa questão da escala 6x1, que é essa discussão também. Mas o quanto tempo que eu estou realmente presente dentro desse projeto, dentro dessa atividade, e quanto realmente eu estou entregue desenvolvendo. Porque a questão do tempo não quer dizer que é qualidade. Exatamente. Né? Não quer dizer que é produtividade. Não quer dizer que é resultado. Então, essa relação é uma mudança. Né? É uma mudança muito grande. Muito grande. E aí já entra num contexto que são essas novas gerações, que a gente estava falando ali da nossa idade, que a gente também tem que se adaptar e tal. Né? Essas novas gerações nos trazem formas de atuar. Eu acho. De vivenciar. Eu acho assim, ó, que no começo eu criticava muito as novas gerações e daí de uma forma generalizada, que hoje eu faço minha culpa, porque não dá pra gente generalizar nada, porque ninguém é igual a ninguém, né? E não dá pra gente falar de uma geração inteira como se a geração inteira fosse toda igual. Eu acho que isso é bem importante a gente pontuar. E eu acho que também eu demorei um tempinho para entender que esses formatos de trabalho não é porque a pessoa não é igual à forma que eu fui criada e que o negócio dela dá errado. Bem pelo contrário, às vezes ela pode achar formas diferentes de entrega e que, de uma certa forma, vai funcionar para ela. O que me incomoda um pouco é algumas pessoas que não têm comprometimento com a qualidade dos trabalhos. E daí entregam de qualquer jeito. Isso é um negócio que me pega bastante, assim, né? Que não se importam. Não entendem a cadeia que o trabalho de uma pessoa, por causa daquele trabalho, depende de outra, depende de outra, depois de cliente. Então, assim, eu vejo que existem pessoas em todas as gerações que não têm esse comprometimento, né? E essa coisa da qualidade da entrega. Ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas que são muito esforçadas e que, mais que esforçadas, querem entregar o melhor que elas podem. E é essas pessoas que a gente procura para trabalhar ao nosso redor. E nesse contexto, Milena... Melina. Ai, desculpa. Não, normal. É normal. O colaborador atual, até falando dessa nova geração, né? Ele escolhe, na sua visão, né, de mercado, e agora também já, né, entrando um pouco nessa tua experiência como presidente da DVB, ele escolhe a empresa por salário ou por ambiente? Como que você está identificando hoje
esse mercado, esse contexto? Vai um pouco até da nossa conversa aí anterior, né? Provavelmente ele escolhe o trabalho que ele vai fazer pelo salário, mas ele fica por causa do ambiente, por outros motivos, né? E eu vejo também que quando a gente está no início da nossa profissão, a gente vai pegando tudo que dá. A gente não escolhe mais tanto ou por ambiente ou por propósito, como a gente estava falando antes, né? A gente precisa, né, pagar boleto, como eu digo, né? Tem uma frase que eu adoro, que é: a gente começa a viver de propósito depois que a gente paga os boletos. Boa, Porque quando tu não tá conseguindo nem sobreviver, tu não vai começar a falar de propósito, porque tu vai ter dificuldade financeira na tua vida, né? Apesar de tu ter que saber qual é o teu propósito de vida para procurar cada vez mais aquele caminho. Mas tem um momento na vida que tu não fica pensando, não vou escolher esse trabalho aqui que paga bem, porque não é o meu propósito. Esquece, a pessoa vai entrar, vai ganhar o dinheiro dela, vai para casa, vai estar tudo certo, né? Mas conforme tu vai evoluindo, tu vai procurando as coisas que tem mais fit com você. Então, o ambiente faz toda a diferença, porque quem que gosta de trabalhar num ambiente tóxico, né? E às vezes não é nem culpa do empresário, enfim, é um contexto ali, eu sempre falo cultural, muitas cultural, vezes, né? E de pessoas, eu vejo que às vezes uma pessoa que tem um perfil, ela acaba estragando todo um ambiente que estava tão bom, e daí sim faz parte da visão do CEO, do empresário, tirar aquela pessoa, mesmo que ela seja boa, né, que isso é difícil, é muito difícil, eu já tive na posição de fazer essa opção, a gente não quer, porque a pessoa está resolvendo a tua vida, né? Mas ao mesmo tempo ela está estragando a vida de um monte de gente. Melina, e quando é uma decisão difícil, né? Muito. Eu sei porque eu também já passei, eu já atendi muitos empresários que quando a gente vai identificar qual é a situação, problema ali, não necessariamente está na cultura, né? Está nas atividades, mas sim em uma pessoa. A gente fala que é a cadeira, o problema está na cadeira, às vezes, né? Só que é uma decisão importante para a empresa e para a própria pessoa. Sim. Né? Porque e aí a coragem, né? E dá trabalho, né? Porque vai formar uma outra pessoa, vai procurar outra pessoa. Isso. E daí aquela pessoa no final tá resolvendo, porque trabalha bem, Sim, mas atende a minha necessidade dentro do contexto de produto, de mercado, mas ela tá minando ali, tá trazendo impacto que acaba trazendo outros problemas, né? E aí é justamente esse olhar do empresário de olhar para o seu negócio, né? Para o DNA do seu negócio. É isso. Para o propósito do seu negócio. Porque também aí é olhar para essas pessoas. E aí, já entrando um pouco no contexto da felicidade, porque muitas pessoas pensam que a empresa é responsável pela felicidade. Não, a empresa possa contribuir, mas a responsabilidade da felicidade é dela. É isso aí. Né? Então, e quando empresário, preciso fazer esse papel de tirar uma pessoa, mesmo ela sendo boa tecnicamente, né? Mas emocionalmente, o comportamento dela emocional não contribui. Exatamente. Então, é uma tomada de decisão difícil, mas é importante para a empresa e para essa pessoa. Porque esse empresário acaba contribuindo para que ela possa também olhar para ela. Sabe? É tirar ela do quentinho, né? Eu digo que é tirar do quentinho, né? Assim, sair do desconforto. Contribuindo com isso que tu tá falando, muitas vezes eu enxergo o seguinte, ó. Quando a gente tem uma organização, quem tá mais no topo tem uma visão mais integral de tudo que acontece ali. Uma visão sistêmica, né? Sistêmica, tu consegue enxergar o que aquela pessoa impacta, né? Quando vai descendo, as pessoas vão diminuindo o raio de visão, né? Por mais que elas achem que tem, elas não sabem de tudo. Elas não sabem do financeiro, elas não sabem né, muitas vezes do plano de crescimento, até porque não é aquele momento para a pessoa saber, né? E daí, às vezes, ela tá lá sentada na cadeira quentinha dela, ela acha que ela tá entregando pra caramba, que ela tá fazendo mais do que ela devia, né? E daí, quando olha da cadeira de outra pessoa, fala, gente, aquela pessoa não tá entregando nada, não tá colaborando com a equipe. Então, assim, as visões das pessoas, elas são muito diferentes. Sim. Por isso que eu acho que tão importante o trabalho de felicidade,
de autoconhecimento, autoconhecimento, porque de feedback, porque as pessoas às vezes acham que são a última bolacha do pacote e não são. E hoje em dia tem bastante gente no mercado, a gente consegue, por mais que o formato de trabalho tenha mudado bastante, muita gente quer trabalhar só no digital, quer trabalhar só em casa, tem de tudo agora, mas tem as pessoas que querem fazer bem aquele trabalho. Então é uma forma a gente tem que achar essa pessoa, né? Então é isso, assim. E aí vai muito no contexto das nossas crenças, Sim. né? As nossas crenças acabam impactando nessa tomada de decisão. Dentro do nosso trabalho de mentoria, eu atuo muito com os sabotadores. Eu acho tão importante isso. Eu uso a metodologia, né, do QP, e todos nós temos 10 sabotadores, né, dentro da metodologia do Chiazinho, todos nós temos 10, só que nós precisamos saber controlar esses sabotadores, né, de que forma que eles possam ser positivos e não negativos para as nossas ações. E esses sabotadores, eles estão muito relacionados às nossas crenças. Total. Né? Então, quando você traz esse contexto, essa fala, são crenças que a gente acaba repetindo, padrões que nós acabamos repetindo, né? E quando nós olhamos para eles, que aí traz esse contexto até da felicidade dentro do ambiente de trabalho, trabalhar essa questão mais emocional, né? A gente consegue dar um novo caminhar para aquela empresa e um novo caminhar para aquele profissional. Porque a crença, ela limita, né? Tá? Então, o que eu enxergo hoje, que a gente pode sempre melhorar, ampliar a nossa visão, né? E porque a gente nunca tá vendo 100% de todos os limitadores que a gente tem, né? Eu não sei como é que tu enxerga, depois eu até quero saber. Mas assim, ó, eu enxergo que, por exemplo, essa questão que eu te falei de trabalhar das 8 às 8 era uma crença limitante para mim. Mas veio da sua educação, porque a gente foi educada assim. Sim, e eu demorei para quebrar, né? Eu dizer mais não para as pessoas era uma coisa que eu precisava, porque até como mulher, assim, às vezes é criada para agradar, né? Criada para né, servir, educada, para, né? E, pô, no mundo dos negócios não é bem assim, né? Eu tenho que entender o que eu quero da minha vida para saber dizer não também para as coisas que eu não quero, né? Porque se tu vai fazendo tudo o que tu não quer, tu perdeu o teu tempo para fazer o que tu quer, né? Então, isso também é um limitador. E eu acho que para mim hoje, na minha atual posição, o maior limitador é você começar a colocar barreira aonde você pode chegar. E isso para mim é uma coisa muito forte, é uma coisa que eu tô passando agora, tanto que eu tenho uma pessoa, eu tô entrando num grupo de liderança aqui em Santa Catarina, agora até de uma pessoa da Grã-Bretanha, que veio para cá, mora aqui, casou com uma brasileira, e ele fazia isso lá, e ele vai fazer a primeira vez esse círculo aqui. E com pessoas do mercado, com líderes, executivos que estão tentando fazer uma mudança de carreira. E por que eu tô falando isso? Porque aonde que eu posso chegar? Eu tenho a minha empresa, eu sou presidente da DVB, será que esse é o meu limite? Será que eu que não estou me dando um limite, que eu já estou bem aqui, fiquei confortável? Então, assim, eu estou prestando consultoria para grandes empresas agora, que era uma coisa que eu fazia por dentro da minha empresa. Só que, assim, eu estou abrindo os meus caminhos, né? Abrindo a minha visão. Então, eu posso fazer coisas em São Paulo, eu posso fazer coisas na Europa, eu posso pensar fora da caixa. Para mim, e de repente, não é que não estar contente, é fazer coisas maiores, né? E eu acho que isso passa muito pela nossa... isso dá uma felicidade. Aí eu vou trazer uma palavra que é a permissão. A permissão. Essa palavra é uma palavra que geralmente nas minhas mentorias é a grande virada da postura, porque é uma mudança de postura. E a permissão está relacionada, novamente eu volto nas nossas crenças, da nossa história familiar, né? Ou dos nossos medos. E é isso, né? É uma pergunta que eu sempre faço pro meu cliente. Esse medo é real ou irreal? Porque tem um medo real, vou atravessar a rua, eu tenho que olhar, não posso me jogar na frente de um carro, porque realmente vai ser atropelada. Tem carro passando. Tem carro passando, é um medo real.
né? Agora, o medo irreal. Eu tenho uma cliente que eu atendi e ela tinha muito medo de levar a empresa à falência, de acabar falando, né? Eu também tinha medo de não chegar onde, não, sabe, não ganhar dinheiro, não chegar onde eu posso chegar, né? E era um medo que paralisava. Isso. E aí, porque eu tenho o olhar sistêmico, né? Eu fiz a minha formação também em constelação familiar e empresarial. Então, o meu atendimento eu faço um conjunto, uma miscelânea de tudo que eu já trabalhei, né, Melina? Que é o nosso repertório. A gente repertório. Tem que usar mesmo. E é isso, né? E é isso que eu falo para os meus clientes, né? Então você vai ser você dentro do seu atendimento, porque é só você que tem a sua história, a sua caminhada, né? As experiências, os estudos, é você. Você pode ter feito o mesmo curso que a Maria, né? A mesma pós-graduação do João, mas você é você, porque você tem a sua história. E quando eu trago a palavra da permissão, é isso, né? É me permitir ir além que, de repente, o meu sistema familiar é me permitir fazer diferente, é me permitir que não precisa ser 8 horas, pode ser 6, mas um bom 6 completo e presente. Então, essa permissão é uma libertação. É uma libertação para você crescer. A gente respira melhor até, né? E daí a gente se enche de esperança. Não é bem esperança a palavra. É quase uma certeza de que o negócio vai dar certo porque tu tá. E aí eu acho que até pode ser uma esperança, acontecer, né? Porque o verbo esperança vem de esperançar. Né? E o esperançar é justamente isso, né? É abrir essas expectativas, né? E abrir esse caminho, né? E eu não sei se tu acredita nisso, mas eu acredito muito nessas questões de energia. Também. Quando tu tá com a tua energia liberada e que tu estás olhando e que tu estás... tem uma palavra que se usa muito, que obviamente eu esqueci agora, que a minha cabeça tá ficando cada vez pior nesse sentido. Mas é você manifestar. Manifestar. E eu nunca consegui entender a história do manifestar, né? Tanto que tem o manifesto no brand, no brand tem o manifesto. O manifesto nada mais é do que tu traduzir o posicionamento e tudo que tu fez no branding em palavras, né? Em vídeo. Mas o manifestar de agora é entender o que eu posso conseguir, o que eu posso, aonde eu posso ir, e daí sem barreira, sem a minha limitação pessoal, que a gente no final tem, todo mundo tem, né? Eu acho que é muito isso. E se a gente for pensar, os empresários, os empreendedores, independente do patamar, eles já são pessoas que manifestam mais, que têm mais esperança, que acreditam em si e que, de alguma forma, mesmo assim, tem escalas disso. Tem aquele que constrói um negócio global, tem o Elon Musk que é maluco, né? Mas os malucos dele estão dando certo. E tem as pessoas do dia a dia, as pessoas que a gente conhece e que estão ali dia após dia acreditando que o negócio vai dar certo e colocando a sua energia naquilo e abrindo portas. É a questão do positivo, né? Otimista. O meu pai tem uma frase que eu adoro, que é: publicitário não pode ser pessimista, porque senão não vai a lugar nenhum. Né? E eu levo isso para várias outras coisas. Eu acho que o empresário, ele não pode ser pessimista. Ele tem que muitas vezes ser realista, né? Aconteceu um problema na empresa, eu tenho que diminuir aqui, né? Mas na visão, ele tem que ser uma pessoa otimista, ele tem que saber onde ele quer chegar, ele tem que saber que ele pode. Então eu acho que é muito isso. Melina, esse papo tá maravilhoso, né? Deixar a gente fica aqui ainda, né, complementando até esse nosso bate-papo. As empresas estão preparadas para a nova geração? E ainda eu complemento, né? Porque vamos viver mais. Bem provável, a gente vai até os 90, 100. Eu quero trabalhar, gosto de trabalhar, quero trabalhar muito ainda. Não, de repente, na quantidade, né? Mas... E o sênior está voltando muito para as empresas, né? Eu venho identificando, tem aí agora, né, a geração 50 mais, 60 mais, atuando para o mercado e tal. As empresas estão preparadas, né, para... a gente até fala da questão do mercado cinza agora, né? Que são essas 5 gerações nesse contexto, que é uma grande oportunidade de mercado também, né? Por outro lado, são essas gerações trabalhando em conjunto dentro da empresa, né? As empresas estão preparadas
para essa nova geração que chega e para atuar com essas gerações diferenciadas dentro desse mercado? Olha, se elas não estão preparadas, elas vão ter que se adaptar. Ela vai ter que se preparar de algum jeito, porque é isso que vai acontecer. E daí também perder um pouco o preconceito das coisas, né? Hoje tem muitas pessoas acima de 60 anos que estão aprendendo sobre inteligência artificial e estão conseguindo conversar com essas gerações. Então, não é só a empresa estar preparada. Talvez a empresa possa ajudar com treinamentos, com, né, alguma coisa nesse sentido para todas as gerações, porque as pessoas têm que compreender. Tem que se entender, como tu falou no começo, tem que ter um autoconhecimento, né? O que precisa, o que não precisa, né? E tem que compreender as outras gerações. Então, é essa coisa da gente perder um pouco o preconceito das coisas, parar de generalizar e dizer, não, todo mundo tá chegando agora, ninguém sabe trabalhar, né? Não é porque não trabalha que nem a gente, que não sabe trabalhar, está trabalhando da melhor forma para aquela geração, né? Eu vejo que hoje nas gerações mais jovens tem muita gente que não quer mais ir para o escritório, ficar 8 horas no escritório ou numa loja, né? E tem muita oportunidade no digital também, que a pessoa pode trabalhar de casa, posso vender produto sendo afiliado de um monte de coisa, e eu vou trabalhar no meu celular, né? Então, tudo depende da forma, do jeito, mas sempre vão ter aquelas pessoas que vão para a empresa porque querem aquilo, porque gostam daquilo, né? Querem fazer melhor aquilo, né? E, ao mesmo tempo, as outras gerações vão se adaptar e vão ter que... Não adianta você ficar mais velho e dizer que você quer trabalhar se você não vai se adaptar às novas tecnologias. Isso é um ponto importante da gente falar. Porque a gente tem que estar o tempo inteiro aprendendo. Melina, eu agora quero entrar num tema que é ADVB. Tá, adoro. Nesse contexto do empreendedorismo feminino, né? Você é uma grande empresária aqui em Santa Catarina, tem uma caminhada, tem uma história, né? Vem de uma família que já tem isso no DNA, no sangue do seu pai. O empreendedorismo feminino, ele mudou, né? Essa forma de liderar. Estamos num novo momento, né? A mulher está num novo momento de mercado. E como é esse novo momento da vida da Melina, né? Agora como presidente da DVB, você, no seu momento de quase 50 anos, né? Que você relatou ali. Eu já tenho 51 agora. Ah, tem 51, então já estamos na mesma caminhada, eu tenho 54. Como que é esse momento para a Melina, assim, sabe? A Melina mulher, a Melina empresária, a Melina mãe, né? E a Melina que está com essa permissão, né? Que se deu a permissão de viver esse momento como presidente da DVB, né? Que é a referência em publicidade, né? Da nossa categoria de publicidade. A DVB eu acho que é um presente para mim, né? Primeiro porque quando o Ricardo me convidou para ser presidente, eu meio que levei um susto. Eu falei, gente, eu não sei se é o meu momento. Eu falei bem essa frase para ele, não sei se é o meu momento ainda, Ricardo, tenho tanta coisa para fazer, né? E ele falou, não, acho que é. E daí de novo o negócio da permissão, porque a DVB te abre muitas portas. A gente faz uma rede de relacionamentos gigante. Provavelmente eu não ia estar aqui se eu não tivesse na DVB nesse momento, não ia ter me aproximado da Ali, não ia ter me aproximado de tantas pessoas que hoje fazem parte da minha vida e que eu posso contar, que eu ligo para fazer uma pergunta ou uma aproximação de negócio. Então, assim, eu acho que toda associação, mas a DVB em especial, é uma associação que ela conecta muito as pessoas, né? Então, só isso, acho que a maioria das pessoas já vale se associar para buscar esses contatos, né? Nessa fase da minha vida, eu acho que eu tô cada vez mais atingindo a maturidade, né? Então, tendo mais paciência, mais inteligência emocional para lidar com as situações. Eu acho que a questão da liderança feminina, eu divido em duas partes.
Liderança é liderança. Então, para mim, liderança quase não tem gênero, porque você tem os preceitos de liderança, como você ser um bom líder. Você sabe o que precisa, né? Tanto homens quanto mulheres. Agora, quando tu agrega isso, que as mulheres, elas acabam tendo muitas jornadas, né? Quando a família decide ter filho, geralmente é a mulher que cuida e o marido, ele... Ainda é assim. Ainda é. Eu abri bastante mão de muitas coisas enquanto meu filho era pequeno, ao mesmo tempo me culpava muito porque eu ia trabalhar bastante das 8 às 8 e ele ficava com babada, né? Então a gente, nessa fase, a gente tem sempre muita culpa. Parece que a gente tem muitos pratinhos no ar e esses pratinhos estão balançando, e daí quando tu cuida do filho, cai aqui o do negócio, quando tu cuida do negócio, daí tem um outro da saúde que não tá tão bom, e assim então a mulher, ela convive com essa multifuncionalidade, e pode ser que tenham vários homens hoje em dia que já façam isso, mas eu duvido que seja no mesmo nível que as mulheres fazem. Porque no final é uma questão cultural, é uma questão histórica, a gente ainda assume muitos mais papéis do que os homens assumem. Então a liderança feminina, ela acaba tendo algumas questões ligadas a isso, de empatia, de cuidado, de compreensão, de entendimento, porque a gente passa por muita coisa, não é uma diferença de homens e mulheres, é de contexto. Né? Então, eu vejo que existem coisas que você fala na liderança, que é mais de liderança feminina do que masculina, tem, mas não porque por causa da liderança em si, mas por causa do que a mulher passou, né? Do repertório. Da nossa própria genética, né? Do nosso próprio ser mesmo, né? Não sei se é do ser, eu não sei se as mulheres que de repente não têm essa experiência né? E que optam pela carreira, que é uma opção válida, e eu entendo super que cada vez mais as mulheres estão fazendo isso, porque é muito desgastante a gente ter todos esses papéis, né, numa mesma vida, né? Mas isso enriquece muito também. Isso traz pra gente coisas que são do nosso diferencial, que são autênticas, que faz com que a gente entenda outras pessoas. Então eu vejo que liderança é liderança, e daí quando você vai falar de uma boa liderança, tem o perfil certo de liderança, tem o que fazer, o que não fazer, e isso serve para homens e mulheres, mas ao mesmo tempo a gente tem essa multiplicidade aí, que dá pra gente um know-how, um repertório, que às vezes quem não passou por isso não tem. E é assim que a Melina chega na DVB, com toda essa energia, isso, com todo esse momento, né, com toda essa garra. A DVB foi um presente pra mim, porque realmente eu comecei a me dar permissões de entender movimentos dentro da DVB, né? E são coisas que não é porque eu sou presidente da DVB ou não, mas é porque eu não enxergava antes e agora eu enxergo, né? Então, estou falando da minha jornada pessoal na DVB, né? E a DVB, ela tem muitas coisas, as pessoas gostam de estar na DVB, os nossos conselheiros, eles estão ali junto com a gente no dia a dia, porque eles acreditam no associativismo, na forma que foi feito, eles viveram essa história. A DVB teve presente também na vida deles como empresário, entregando um top de marketing, personalidade de vendas, uma conexão que fez com que o negócio fosse para frente. Então a gente tem ali um grupo de pessoas que está junto, que pode contar umas com as outras, e que tem esse DNA do associativismo. Eu digo que isso ainda é mais importante do que ser da DVB ou ser de outras associações, né? Mas essa coisa de você querer estar junto de pessoas, você querer aproveitar relacionamentos, e você entregar também com generosidade o que você pode ajudar essas pessoas. Sim. E eu acho que esse é a grande sacada, assim, do associativismo. Esse nosso servir. Melina, que é o que a gente possa entregar de melhor para a sociedade, para todos aqueles stakeholders que estão ali relacionados. Exatamente. Né? Que eu gosto muito de falar que é o ganha, ganha, ganha. Né? Eu ganho, você como cliente ganha, mas o seu cliente, a sociedade, os demais stakeholders ganham. Porque todos ganham. E quando todos ganham,
resultado só pode ser positivo. Eu Só acredito posso ser muito prosperar, nisso. né? E na minha vida eu levo muito isso em consideração, sabe? Se tem um negócio que eu ganho demais e a outra pessoa não ganha, eu acho que tem alguma coisa que aquilo ali não vai durar, né? Então, assim, eu gosto de fazer negócio ganha-ganha e eu entendo que esse é um perfil que não é de todo mundo. Não. Porque tem muita gente no mercado que a pessoa tem que ganhar tudo e a outra pessoa não tem que ganhar Ainda nada. tem. E esse é um negócio que quando eu vejo isso, eu falo, isso aqui vai ser temporário. É isso. Não vai pra frente, né? Isso não tem como ir pra frente, porque uma pessoa não vai ficar perdendo o tempo inteiro, Sim. né? Então, acho que isso é bem legal e eu procuro realmente devolver para os nossos mantenedores, por exemplo, eles estão ali investindo na DVB, eles têm ganhos da DVB, sim, de network, de colaborar, uma série de coisas de exposição, mas tudo que eu puder fazer para entregar ainda mais para essas pessoas, para os associados, eu vou fazer, porque eu acho que faz sentido. Essa é uma roda viva, né? E que vai e volta para gente, de alguma um ciclo, forma. né? E é esse ciclo que vai alimentando, né? É isso. Eu gosto muito de trabalhar com PDCA, né? Então, eu trago o PDCA dentro da própria questão do programa da felicidade, eu entrego no final um PDCA da felicidade para a empresa. E é isso, né? Planejar, desenvolver, controlar e avaliar. E esse é o ciclo que vai se alimentando. Sim. E esse ciclo se alimentando que é o ganha-ganha-ganha. É isso. Sabe? E essas conexões se mantêm. Né? Que aí a gente vai criando relacionamentos, de cliente vira parceiro, vira sócio, sabe? Né? Ou faz as conexões para novos produtos, novos serviços. E assim a gente vai crescendo, né? É isso, né? E a gente vê às vezes, e isso nem estou julgando nada, mas assim, ó, as pessoas são presidentes ou de uma associação ou de uma empresa, elas não entendem que elas estão ali temporariamente. Elas não. Eu estou. Eu gosto desse termo, né? Eu estou o presidente da DVB, Isso, mas eu não sou a DVB. Isso. Né? Então, esse período que eu tô aqui, eu tenho que também jogar luz nas outras pessoas, né? Não é sobre mim, é sobre a associação. Eu não sou, eu estou. Né? Então, acho que essa... Melina, o papo está excelente, mas o nosso tempo já está aí, né? Por final. Eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem aqui para nós, né? Até se você quiser olhar aqui para essa câmera que é mais direcionada, uma mensagem para os nossos empresários, empresárias, né? Que estão aqui nos assistindo, sobre esse momento, né? Sobre conexões, sobre comportamento, estratégia, marcas, né? Sobre esse bate-papo, né? Que nós estamos aqui tendo, mas que mensagem você gostaria de deixar? Eu estou numa fase muito dessa libertação, né? Mas eu sei que isso é uma jornada muito pessoal, não é para deixar mensagem para os outros. Mas eu sempre gosto de falar duas palavras, que é a questão da coragem e da clareza. Porque eu acho que muita coisa passa por aí, né? A gente, para crescer, a gente precisa ter coragem de olhar para os nossos erros, olhar os nossos... Como é que tu falou? As nossas... Crenças, padrões, limitantes, né? Sabotadores. Os nossos sabotadores. E também as coisas que a gente tem de muito bom. Porque... E acreditar na gente, né? Ter essa clareza de que o que a gente pode fazer e a gente pode muito. Então, eu vejo que essas duas palavras, a gente ter clareza do que a gente quer, aonde a gente quer chegar, como que a gente vai fazer essa transformação. Sempre buscar essa clareza. E ter coragem também para ir atrás, né? Do que a gente pensou. Acho que essas duas palavras meio que resumem muito várias coisas, vários momentos assim da vida, da nossa conversa. Que bom. Melina, muito obrigada pela oportunidade, né, dessa troca. Se deixar, a gente fica aqui... Eternamente. Já percebemos que gostamos de bater um bom papo, né, Melina? Temos muitas conexões de assuntos aí. Obrigada pela oportunidade de conhecer um pouco mais você, a sua história. Desejo muitas felicidades nessa nova caminhada aí na DVB, né? Contem conosco também, como instituto, aí nessa caminhada. E para, né, aqui os nosso público, nossos empresários, empresárias, compartilhem, né, esse episódio, compartilhem com demais empresários, empresárias que queiram saber mais de marca, de brand, mas em especial, né, o que a gente consegue trazer como complemento, né? No fim, né, marcas não são somente logos,
Não, com né? certeza não. Marcas são conexões, são sentimentos, são emoções, né? E essas conexões, essas emoções, elas geram resultados, né? E geram justamente essa permissão de evoluir, de crescer, né? Nesse ganha, ganha, ganha. Então, muito obrigada, Melina, né, Gui, por Obrigada essa também, oportunidade, adorei. né? E que possamos, quem sabe, estar juntas aí novamente em outro bate-papo. Só convidar. Obrigada.